Louvado, exaltado seja o nosso Deus, que a paz seja convosco. Para a nossa meditação, leremos hoje 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Há momentos em que o cerco se fecha em algumas áreas da nossa vida. Há momentos que ficamos presos, cativos e não sabemos o que fazer e às vezes perdemos até as esperanças. Mas por pior que seja a situação enfrentada, aconteceu algo lá em Samaria. O exército inimigo, o exército da Síria, cercou a cidade ao ponto de que ninguém entrava, que ninguém saía, e como consequência disso, eles presos na cidade, veio a fome, a miséria, e se agravou a tal ponto que chegou a uma mãe comer o próprio filho. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículos 26 ao 30. E diante dessa situação, somente uma intervenção divina poderia mudar a história de Samaria. E o profeta Eliseu, ele declarou, ele liberou uma palavra, segundo a vontade de Deus, que em 24 horas Deus tiraria o povo do cativeiro. Para que nós possamos crer, sair do problema, sair do cerco dos problemas, é preciso crer na palavra que é liberada pelo homem de Deus, que aqui no caso foi o profeta Eliseu. Nós precisamos crer nas pessoas que Deus tem levantado como profetas nessa geração. Nós precisamos crer que Deus, ele cumpre a sua palavra. Em meio à escassez, Deus usou Eliseu para declarar que em 24 horas haveria abundância. Aos olhos humanos, isso era o quê? Impossível. Mas para Deus, nada é impossível. O povo só precisava era confiar na palavra do profeta, que era liberada pela ordem do Senhor. Em 2 Crônicas 20:20 está escrito: crede no Senhor, Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você precisa de um milagre, creia que Deus continua usando homens para ministrar em sua vida. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus libera para nós. E nós precisamos matar a incredulidade ao invés de alimentar. Quando o profeta liberou essa palavra, o oficial do rei, como nós lemos, não acreditou, ainda fez pouco caso. Mas Deus, ele é fiel para cumprir quando ele promete. E por isso, esse oficial do rei, ele não desfrutou do milagre. Que nós possamos entender que quando permitimos que a incredulidade tome conta do nosso coração, nós não desfrutamos das promessas. E sabe o que acontece? Nós vemos o testemunho, a bênção na vida das outras pessoas e ficamos muitas vezes questionando porque não está acontecendo na nossa vida. Quando o cerco se fecha na nossa vida, nós não podemos nos conformar. Nós temos que nos levantar, tomar uma postura de soldados, de batalhadores. Nós temos que enfrentar a situação. No meio disso tudo, havia uns leprosos que, justamente pela doença, eles viviam fora da cidade. E houve um momento em que eles pensaram: por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? Eles também não tinham como se alimentarem, porque ninguém estava saindo da cidade, porque naquele tempo a lepra era algo terrível, que a pessoa ficava fora da cidade, e os parentes ou alguém levava a comida e deixava bem longe e eles pegavam para não se contaminarem.
Mas esses leprosos, que já iam morrer também de fome, eles não ficaram paralisados. E muitas vezes o que acontece? As pessoas se acostumam com o problema, as pessoas ficam paralisadas esperando a morte do casamento, a morte nas finanças, a morte no ministério, e nós temos que ser corajosos, buscar forças em Deus para enfrentar a situação e não nos conformarmos com o quê? Com o cativeiro. E Deus honrou a palavra que foi liberada pela boca do profeta, e em 24 horas Deus cumpriu a palavra. E os leprosos chegaram lá, saíram de onde estavam, chegaram no arraial, no terreno lá onde estavam os inimigos, e viram que todos eles haviam sido mortos. Deus tinha feito a intervenção. O povo, o exército de Samaria nem precisou lutar. E esses homens leprosos foram até o portão da cidade para avisar em Samaria da bênção que havia acontecido, que os inimigos tinham ido embora e tinham ficado muitos bens, muita coisa, muita riqueza que os inimigos tinham. E é por isso que houve a abundância de prosperidade, assim como o profeta havia liberado, havia dito. Que no nome de Jesus nós possamos crer que o Senhor é fiel e que nós possamos ver o exemplo desses leprosos. Eles eram tidos como impuros, eles eram rejeitados pela sociedade, mas quando eles viram a bênção, o que Deus tinha feito, eles não ficaram presos só para eles. Eles não quiseram reter a bênção, mas ao contrário, eles se compadeceram. Eles sabiam que seria bênção na vida da cidade, porque eles estavam lá morrendo de fome e a bênção já tinha sido enviada pelo Senhor. Que no nome de Jesus nós possamos entender que Deus tem, Deus faz, que há o seu tempo, há o seu modo de agir, mas que também não venhamos ser egoístas, que possamos compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje especificamente, Pai, pedindo a libertação, pedimos a cobertura com teu sangue, e neste momento nós declaramos que sejam quebradas cadeias. Se alguém está ouvindo essa palavra, está de alguma forma, Senhor, paralisada, está com medo ou está ansiosa, Senhor, que essa pessoa sinta a presença do teu Espírito Santo e que cadeias venham ser quebradas, que a cadeia do desemprego, a cadeia da enfermidade, a cadeia dos vícios, a cadeia da falta de perdão, que todo cerco que esteja, meu Deus, querendo controlar essa pessoa, seja agora repreendida e os grilhões vão ser quebrados no teu poder e na tua autoridade. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, crer naqueles aos quais o Senhor tem colocado na nossa vida. Que nós possamos tomar posse da bênção das pessoas que estão sobre nós espiritualmente, orando, que nós possamos honrar os que oram, os que estão intercedendo por nós, e que nós possamos também, Senhor, levar uma vida em novidade de vida, que verdadeiramente nós possamos fazer a diferença nessa geração e não nos conformar com aquilo que tenta nos tirar e nos afastar da tua presença. E nós oramos também, Senhor, pelas famílias, pedimos em nome de Jesus que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ver os filhos amando, respeitando, sendo gratos aos pais. Que essa geração, Senhor, seja uma geração que venha fazer a diferença, que essa geração venha, Senhor, ser criada debaixo da tua bênção, da tua proteção. Abençoa, Senhor, as igrejas, abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, que possamos sempre, todos os dias, buscar a tua face, para que não venhamos ser incrédulos, que não venhamos, Senhor, ser pessoas vulneráveis na hora da tribulação, mas ao contrário, estarmos fortalecidos para poder enfrentar o dia mau, porque nós cremos no teu poder, na tua autoridade, e nós declaramos, Senhor, a cura, a unção da libertação, da salvação sobre a nossa família, sobre os nossos parentes, nossos familiares, que nós possamos ser sal e luz para que se cumpra, meu Deus, a anunciação do Evangelho, das boas novas, que faz a diferença na vida do homem, em nome de Jesus. Amém.